Eu não ouvi, tá o retorno ruim? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Ok. Agora sim, vamos começar com o retorno de Lula, Ari. É manchete da Cíntia. Atividades presenciais depois da cirurgia que ele fez no Palácio do Planalto. É a manchete da Cíntia, Ari. Vamos lá. Lula retoma atividade presencial no Planalto e tem a agenda congestionada. Cíntia. É isso, há menos de um mês, né, depois da cirurgia que ele fez para implantar uma prótese no quadril, o presidente estará de volta ao Palácio do Planalto hoje à tarde. A agenda dele foi liberada agora pela manhã e prevê uma audiência presencial aqui no Palácio do Planalto com o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho Luiz Marinho. Hoje pela manhã, o presidente conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre as guerras da Ucrânia com a Rússia e também a guerra em Israel contra o Hamas. Essa conversa, obviamente, foi por videoconferência, mas o presidente, então, terá essa sua primeira audiência aqui hoje à tarde. É a única agenda prevista aqui para o Planalto, mas a gente sabe que o presidente tem uma série de assuntos, de temas importantes que ele precisa se debruçar daqui para frente. A Câmara Federal, por exemplo, está praticamente há 10 dias sem fazer absolutamente nada, com Arthur Lira viajando para a Índia, para a China, Rodrigo Pacheco estava na Europa. Então, a Câmara e o Senado paralisaram, pode-se dizer, as atividades, se não de direito, mas de fato, e há aí na pauta do presidente a questão do veto ao marco temporal. Ele vetou parcialmente, como a gente informou na semana passada. Isso volta, portanto, para o Congresso Nacional. Há ainda uma pauta importante que já está lá, digamos assim, no ponto para ser analisada, mas que está parada, que é a questão da tributação dos super ricos e também outros aspectos, incluindo os pedidos do Centrão, que tem Arthur Lira como a sua liderança nesse momento, para conseguir mais espaço no governo. Então tem muita coisa para o presidente fazer e aquele problema que é bem urgente do Brasil, que é a retirada dos brasileiros que estão na área mais próxima do conflito, lá na região da faixa de Gaza. Cíntia, vamos falar agora do ministro Wellington Dias, que está na Itália, participando de uma aliança global contra a fome e a pobreza. O ministro Wellington Dias participa da 51ª sessão do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, o CSA. Essa sessão acontece em Roma, reúne vários países, e o ministro piauiense está representando o governo brasileiro neste evento. Ele lá leva a experiência do programa Fome Zero e tenta apresentar as soluções brasileiras no combate à crise alimentar. Um relatório da ONU, divulgado no ano passado, revela que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. E a ONU tem perspectivas nada positivas sobre uma eventual falta de alimentos. Então, o programa Bolsa Família, o programa Fome Zero, são programas que o governo brasileiro executa aqui no Brasil e executa no momento em que houve o retorno do país ao mapa da fome. O Wellington Dias já participou hoje pela manhã, a gente viu fotos aí dele durante esse evento. Ele vai discursar também, mostrando a experiência exitosa do Brasil já no passado com o Fome Zero. A gente viu que na última sexta-feira o presidente Lula apresentou um desafio para o ministro Wellington de acabar com a fome até dezembro de 2026. Temos um vídeo onde o ministro faz um balanço desse primeiro dia de participação desse evento, que é organizado pela FAO, o organismo da ONU para a alimentação. Ele faz um balanço da participação do Brasil neste evento. Pontuamos o compromisso do Brasil em ter uma presença junto à FAO, o fortalecimento desse fórum, Comitê de Segurança Alimentar Mundial, e coloca à disposição nessa missão que o presidente Lula tem, representando o Brasil
junto ao G20, de assegurar uma integração onde aquilo que são as diretrizes do Comitê de Segurança Alimentar Mundial sejam uma base para que possa ali os países mais desenvolvidos, ali com países que querem esse enfrentamento do combate à fome e à pobreza, garantir as condições de maior desenvolvimento dessa forma, com base nessas experiências já praticadas com sucesso em vários países. E, nesse sentido, aqui também eu coloquei o compromisso do Brasil no sentido de fortalecer essa participação social. Esse evento lá em Roma permanece até o dia 27, quando o ministro deve retornar ao país. Ari, por favor, o ministro ocupando esse espaço importante da agenda do presidente Lula. Não é a primeira vez, nem será a última. Ele virou uma espécie de embaixador desse Pacto Mundial contra a Fome do governo Lula, e o que eu apurei junto a fontes ligadas ao ministro Wellington Dias é que, a partir de agora, ele vai, sempre que for possível, ser esse porta-voz, digamos assim, do governo Lula nesse Pacto Mundial, que dá um protagonismo ainda maior geopolítico ao Brasil, nesse instante que o país tenta retomar um lugar que já foi seu, né, como líder regional, e que, infelizmente, a gente perdeu nos últimos 4 anos. E o rosto desse ambicioso projeto de reduzir a fome no mundo é exatamente o ministro Wellington. Apoliana? Amadeu, é uma preocupação global a diminuição das desigualdades e a diminuição da fome, e para o PT, para Lula aqui no Brasil, é uma tarefa importante, já que a ideia é ser esse exemplo para o mundo. Então, tirar o Brasil do mapa da fome dá credibilidade, dá respaldo para que, diante de organismos internacionais, o Brasil reforce essa posição de liderança e de exemplo com políticas que a gente vê tanto favorecer pessoas que estão nessa condição de insegurança alimentar, como também fazer com que esses projetos beneficiem, por exemplo, a agricultura familiar, como a gente tem no caso do PAA. Então, a convergência das ações. João? Olha, o ministro aí tem se sair primeiro da ânsia aí do Centrão de comer a boia dele, né? Porque faz tempo. Essa aí ele já saiu da alça de mira. Já saiu da alça de mira, já viram que não dá certo, a mulher do homem já foi lá, o ministro também já apaziguaram, ele pode... Porque isso até causa uma tensão, rapaz, causa uma tensão. Por exemplo, o que fizeram lá com a menina do esporte não é coisa de gente, não. Aquilo ali o cara não esquece, não, um pé na bunda daquele. Então, o que acontece? O Wellington tem tudo para se projetar ainda mais, porque o Wellington, na eleição pro Senado, não foi fácil para ele, não. Não foi fácil para ele, não. Ele já inventou dificuldades. E ele tem tudo agora para ganhar espaço político por isso aí. Porque não tem um ministério para ter maior visibilidade que é o MDS. Depois do MDS, tirando o MDS, só a Fazenda mesmo, porque em todo lugar que você tem dificuldade orçamentária, que o país vive de certo aperto, o ministro da Fazenda é o principal. Mas depois do Haddad, para mim, ele é o principal ministro. E Silas? Internacionalizar o combate à fome, eu acho importante, louvável. Mas primeiro vamos acabar com a danada dessa fome no Brasil, mestre. E aqui tem nego com fome ainda. Aqui tem nego com a dona Nícia, a necessidade é muito. Então, é importante, é louvável internacionalizar esta ideia do presidente Lula, mas o combate à fome tem que começar logo aqui. Nós temos que partir para cima, porque é um sonho que não é só do presidente Lula, é do brasileiro, de nós diminuirmos, se não acabar, mas diminuirmos com a fome. Mas o Brasil já saiu do mapa da fome, depois é que voltou. Pois é. E agora se faz todo o trabalho para sair de novo. Eu só sei que o brasileiro hoje tem fome, então eu sou preocupado com hoje. O negócio de ontem, para mim, entendeu? Hoje tem fome, então que se daqui para frente não tenha mais é importante. Cíntia, você quer acrescentar sobre o tema ou partimos para outro? Esse é um evento anual, né? Acontece anualmente. O Brasil, como disse o Ari, já foi protagonista no passado, mas com o resultado dos últimos 4 anos, perdeu esse protagonismo e agora retorna. E o João tem razão quando fala dessa questão
do ministro ser uma espécie de rosto social do governo Lula. O rosto político segue sendo o ministro Fernando Haddad e o rosto social, aquele que dialoga com os movimentos sociais, com a base do eleitorado do presidente Lula, é que fortalece a imagem de Wellington Dias nesse momento. Não é um ministro que lida com políticos, é um ministro que vai ser a cara do governo junto a esses movimentos e junto a essas questões que são tão caras ao presidente da República, como ele sempre costuma lembrar. Lula, que disse pela segunda vez, né, ao assumir o terceiro mandato, que o dia que todo brasileiro tomar o café da manhã, almoçar e jantar, o trabalho dele terá sido realizado. Deputado quer liberar bermuda e short para servidores públicos. Como é isso, Cíntia? É o deputado Marcos Soares, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Ele acha que o Rio é quente demais, ele não conhece o Piauí, certamente, mas, brincadeira à parte, ele apresentou esse projeto lá na Câmara Federal e esse projeto prevê, basicamente, uma nova vestimenta para servidores públicos federais. Então, é um projeto no âmbito da União, dispõe sobre o uso, aí a gente está vendo um print do projeto, de vestimentas dos servidores públicos nas dependências de órgãos e entidades dos poderes da União. E aí ele prevê esse novo dress code, que seria o uso de shorts e bermudas na altura do joelho, não sei como é que é isso, mas ele estipulou aí até a altura do joelho, dizendo o seguinte, que nos períodos de maior temperatura, durante o calor, na estação verão, os servidores públicos poderiam usar essa bermuda e esse short. Curioso é que ele não fala sobre mulheres, ele restringe aí a questão de bermuda e também shorts, não tem questão de gênero aqui, e também diz o seguinte, que a motivação são as ondas de calor que existem no Brasil e que isso está trazendo uma série de problemas de saúde para os servidores públicos, basicamente aqueles que são obrigados a usar algum tipo de uniforme. A gente sabe que, por exemplo, os carteiros, eles já podem usar bermudas, mas alguns policiais militares de alguns estados também têm um fardamento, aqueles que fazem a fiscalização usando bicicletas, por exemplo, eles podem usar bermudas, mas grande parte desses servidores, a maioria absoluta, tem uma vestimenta rigorosa para estar nessas repartições públicas e ele quer esse projeto aí mudando um pouco essa realidade, adequando. É o primeiro projeto do país a levar em conta essa nova realidade climática, que eu acredito, e isso vai se espalhar não só no Brasil, mas também pelo mundo, porque já existem especialistas que falam sobre isso, que o mundo precisa mudar a forma de se vestir a partir de agora por causa desse calor que só aumenta. Rapidamente aqui, o Silas foi parlamentar lá, e aí, Silas? Ele, inclusive, com o Marcos. E aí? Então, eu acho que... É porque lá no Rio de Janeiro, ele não experimenta o Piauí. Eu acho que tem que ter uma discussão, realmente, em alguns setores, como o do Correio, como a ostensividade policial. Agora, o que eu acho é que tem mais coisas importantes para a gente discutir. Mas ele está discutindo isso aí, tudo bem, né? Tudo bem. Deixa lá. O Rio de Janeiro é porque o carioca, ele bate o futevôlei, ele vai na praia de manhã cedo, e no fim da tarde ele volta para ver o pôr do sol. Né? Tá. Então é melhor se ele for já de bermuda, porque... Que não precisa ir em casa para trocar de roupa. Fala, João. Eu sinceramente, eu acho que... Rapaz, tem muita coisa para discutir. Rapaz, tanto problema ali. O pessoal, tem enchente no Rio Grande do Sul, no Sul. Seca na Amazonas e o cara vai se preocupar com bermudas. Me poupe, rapaz. Vamos combinar. Não, e o conforto do servidor, Apoliana? Rapaz, isso não é matéria para se tratar no Congresso, rapaz. Isso é matéria que cada repartição deve ter a sua conveniência. Eu concordo com o João. Até porque, como já disse, quem quer implanta, a Polícia Militar, que é um dos órgãos mais, assim, vamos dizer, conservador na vestimenta, já usa. Eu acho que isso é normativa das próprias empresas. O conforto térmico. Eu me surpreendi com o Marcos, porque ele nem praiano não é. Vai, Apoliana quer falar, cara. Eu concordo com o João em partes, quando ele diz que a gente tem
temas mais relevantes para ser debatido, mas eu acho que isso precisa de fato ser discutido, sim. né? Mas aí fica a cargo de cada estado até para Tem que ser o regimento interno da casa e não um projeto de lei. Claro, rapaz. É uma ideia Aqui na bacana. Mas a Assembleia ideia é era boa. proibido Olha, tá mulher dizendo que a ideia é entrar boa. de Olha, tá calça. dizendo que a ideia é boa. Falou que a ideia é boa. Toma. Cíntia, não era na Assembleia aqui que era proibido. Agora. Aqui na Assembleia mesmo era proibido, né? Entrar de calça, mulher. Tinha que entrar de saia, Já né? foi, Gente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, liberou o uso de bermuda por servidores públicos no começo do ano. Então não precisa de lei Isso para é de isso. lei, não, Aí, rapaz. não, Isso aí, gente, rapaz, o que eu tô dizendo. É regimento. Tem gente que só falta botar uma melancia ali no Congresso. Não, o Zema no botou, pescoço. tá ali no pescoço. É o seguinte, Cíntia, mais alguma? Responda, tire a dúvida. Quem foi que perguntou foi o João. Pergunte para a Cíntia, João. Não. Assembleia. Na Assembleia, eu quero que a Cíntia explique isso aí, porque realmente era uma discriminação de gênero, né? O homem não podia andar de saia, porque eu não tenho costume de vestir saia aqui. Mas as mulheres tinham uma vedação. Explique direito pra gente aí, Cíntia. Relembrar aqui, rememorar. Então, só fazendo aqui um adendo ao que já foi dito, o Silas tem razão, é algo normativo, mas esse projeto ele é da União, Silas, e ele prevê essa mudança nas repartições federais, não é só do Rio de Janeiro, embora eu até tenha feito aquela comparação que eu acho que confundiu um pouco no começo. Mas ele fala naquelas repartições que tem fardamento, que tem um uniforme específico. Então, de fato,